igreja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta segunda-feira, dia 13 de outubro, depois de vivenciarmos as alegrias, as festividades, da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nosso Brasil. É sempre muito bom podermos iniciar esta nossa semana, sobretudo por sua materna intercessão, essa nossa semana útil, essa nossa semana de trabalhos, de estudos, semana que nós certamente vamos pedir a Deus que coloquemos em prática aquilo que nós tivemos a graça de ouvir no dia do Senhor. Hoje nós nos alegramos com a Penha Tacla e a Edilia Oliveira, que fazem aniversário. Nosso abraço, nosso desejo de muita saúde a todos que fazem aniversário, também aqueles que na sua intimidade de coração trazem a vida de seus irmãos para rezar. Aqueles que passam por dificuldades de saúde, aqueles que passam por desafios em suas vidas, que a bondade de Deus possa acolher a cada oração. Do Tratado contra Fabiano de São Fulgêncio de Ruspe, bispo, a participação no corpo e sangue do Senhor nos santifica. Atesta o santo apóstolo que se realiza na oblação dos sacrifícios aquilo mesmo que nosso Salvador ordenou ao dizer: porque o Senhor Jesus, na noite em que iria ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo também tomou o cálice, depois de ter ceado, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em minha memória. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que venha. Conforme 1 Coríntios 11, 23, 26. Por esta razão se oferece o sacrifício, a fim de anunciar a morte do Senhor e realizar o memorial daquele que entregou a vida por nós. Ele mesmo diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Portanto, tendo Cristo morrido por nós por amor, quando no momento do sacrifício fazemos memória de sua morte, rogamos que nos conceda a caridade pela vinda do Espírito Santo. Pedimos e suplicamos que pela mesma caridade com que Cristo aceitou ser crucificado por nós, também nós, pela graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado e a nós crucificados para o mundo. Imitando a morte de nosso Senhor, como Cristo que morreu para o pecado, morreu uma vez por todas e porque vive para Deus, nós igualmente caminhemos com vida nova e, recebido o dom da caridade, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Pois a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, a própria participação no corpo e sangue do Senhor, quando tomamos seu pão e bebemos de seu cálice, já nos persuade a morrer para o mundo e a ter nossa vida escondida com Cristo em Deus, crucificando nossa carne com seus vícios e concupiscências. Acontece, então, que todos os fiéis que amam a Deus e ao próximo, embora não bebam do cálice do sofrimento corporal, bebam do cálice da caridade do Senhor. Por ele inebriados, mortificam seus membros ainda na terra, e revestidos do Senhor Jesus Cristo, não cuidam do corpo de maneira a satisfazer-lhes os desejos, não contemplam as coisas visíveis, mas as invisíveis. Desta forma, se bebe o cálice do Senhor, quando se conserva a santa caridade. Sem ela, mesmo que alguém lance o corpo ao fogo para ser queimado, de nada lhe aproveita. Mas pelo dom da caridade é-nos concedido ser na realidade aquilo mesmo que celebramos misticamente no sacrifício. Nos tornamos e somos no mundo aquilo do qual nós tomamos parte, de modo claro daquilo que nós comemos e bebemos. Então que nós possamos, ao participarmos sempre da Eucaristia, colocar a nossa vida como sinal de Jesus Eucarístico, sendo frutos, sendo também aqueles que semeiam a caridade. E para nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer:
esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, às vezes nós pedimos muitos sinais, como se Deus fosse basicamente um mágico, né? Queremos sinais que muitas vezes provem ou confirmem certas posturas, ou tragam ao coração nosso talvez um certo afago, talvez uma certa calmaria. Só que Jesus é o grande sinal do Pai. E aí eu poderia dizer assim a vocês, e com certeza cada um de nós também tem no coração, Jesus é o sinal do amor pleno de Deus por nós. Jesus é esse sinal que toca a nossa realidade e que nos leva a um encontro frutífero, um encontro frutuoso com o Pai, um encontro onde nós vamos gerar muitas coisas para os irmãos e as irmãs. Inclusive, quando nós, na semana passada, refletíamos sobre a oração do Pai Nosso, Jesus nos abre a oportunidade de chegar a Deus. Nada mais nos separa da graça e do amor de Deus. Só que, é claro, muitos são os sinais que acontecem na nossa vida, às vezes por pessoas que nos anunciam a palavra, às vezes por circunstâncias a qual nós somos submetidos, mas sempre da seguinte dinâmica: Jesus é o maior sinal do Pai. Sinal que passa pela nossa vida com humildade, com simplicidade, numa dinâmica de acolhida, de perdão, mas um sinal que vai de modo pleno até a cruz. Até a cruz. E talvez por isso que quando nós observamos este grande sinal de Deus, às vezes nós pedimos outros. Por quê? Porque a cruz, ela transparece às vezes um sofrimento, mas não é o sofrimento pelo sofrimento, muito pelo contrário, é a possibilidade de termos uma vida nova, vida que nunca nos será tirada, é um sinal definitivo. Então, como é que nós temos visto esses sinais que Deus nos apresenta e o quanto nós temos sido sensíveis aos sinais de Deus? Vamos rezar no dia de hoje e pedir ao Senhor a graça de que nós possamos perceber plenamente os sinais de Jesus mesmo. Esses sinais que de fato trazem ao coração nosso a alegria de sermos de Deus. E é claro, não pedindo outros sinais além do próprio Jesus. E aí, meus amados, sinais que às vezes são quase como que imperceptíveis, sinais simples, pequenos, quase como que insignificantes, mas são estes que dão o grande tom e a dinâmica da vida da gente. Que o Senhor nos ajude e que a sua graça nunca nos falte, para termos olhos, ouvidos, todo o nosso ser atentos àquilo que o Senhor nos concede por seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo você uma excelente semana. Nos vemos amanhã. Até lá.